sabia, né? Mas ele criou por quê, irmãos? Porque em todos os outros mundos que Satanás havia atacado, ele foi em todos os outros mundos, não conseguiu ninguém. Mas o problema do pecado tinha se resolvido no céu. Mas o problema do pecado não tinha se resolvido agora no universo. E Deus precisava de um planeta. E ele criou esse planeta aqui, irmãos, e quando Jesus estava criando Adão, Jesus estava dizendo para ele assim: você é o primeiro Adão, por você vai entrar o pecado. Mas esse segundo Adão aqui era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo que teria, Cristo Jesus, teria o nome depois, né? Mas era o Deus Filho. Tá? Ele estava ali criando este planeta, criando Adão. E ele dizendo, esse é o segundo Adão. E lá o Paulo considerou depois, né? E sobre isso aí, Paulo falou depois, em Romanos, né? Ele é o segundo Adão. Tá? E ele, por ele, o pecado vai ter fim neste planeta. Esse planeta aqui vai ser o planeta mais glorioso. A órbita vai até inverter a ordem, né? Por quê? Porque esse planeta aqui vai receber a cidade de Deus. Porque esse planeta aqui vai ser completamente restaurado. Completamente restaurado. E esse dragão, é Satanás, ele envolveu Adão e Eva, agora adquiriu legalmente, não moralmente, mas adquiriu legalmente o direito de representar de novo o ser humano. Agora, esse ser humano, a partir de Adão, ficou representado por Satanás. E Jesus chamou ele de príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo. E aqui, meus queridos, Satanás tem feito miséria. Satanás tem feito miséria aqui. Tem destruído muita coisa boa que Deus criou, ele tem destruído. A natureza, enfim. O Romanos diz que a natureza toda está gemendo. Está gemendo. E aí, ele usa os poderes. Nos dias de Jesus, ele usou Herodes, o grande, né? O tetrarca, como se diz, ele usou ele para perseguir Jesus já em criança. Depois ele usou o outro Herodes, quando Jesus já estava com seu ministério e ia morrer por nós. Depois ele usou Pilatos, usou o Império Romano, esse grande império que dominava o mundo ali, era também secundariamente chamado de dragão. Ou seja, diz ali que o dragão vermelho, o dragão que tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres, aí já está se referindo ao dragão secundário, ou seja, o Império Romano. E agora você vai ver o que ocorreu aqui. Vamos ler? Capítulo 13, verso 1 em diante. Não esqueça de uma coisa agora, irmão. Ora aí em silêncio, porque você não está lendo qualquer capítulo, não. Você está lendo a parte mais importante do conflito entre o bem e o mal. Você vai ver agora o primeiro poder que Satanás vai usar. Ele usou o dragão, e agora o dragão vai entregar o seu trono a este poder. Por que vai entregar? Porque este poder agora vai ser eficiente, mais eficiente, porque é o mesmo poder do chifre pequeno. Lembra do chifre pequeno? Cresceu no meio dos 10 chifres daquele grande animal que Daniel viu junto ao rio. Lembra? Aquele chifre pequeno tinha olho e tinha boca. O que é olho? Olho significa sabedoria humana, e boca ele falaria coisa, blasfêmia, falaria arrogância e blasfêmia. Tá? Blasfêmia, você sabe que é alguém que se coloca no lugar de Deus, pois agora ia ter um poder. O Império Romano fazia isso, mas era muito pouco ainda. Satanás precisava de um braço direito. Satanás agora vai ter esse braço direito. E o Império Romano vai dar o seu trono para esse braço direito de Satanás. E olha o que vai acontecer. Vamos lá. Capítulo 13, verso 1 em diante. Fiquei em pé sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Está vendo as características? As mesmas do dragão. Está vendo? As mesmas do dragão, do Império Romano. Tá? E de Satanás. Satanás não tem 7 cabeças e 10 chifres. Foi colocado aqui exatamente para designar o espaço, ou seja, o território que esse poder iria tomar para poder trabalhar contra o povo de Deus. Vamos lá. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia.
Tá vendo? Sobre as suas cabeças. Vamos continuar lendo. Verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como pés de urso, e sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos parar um pouquinho para ver. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Onde é que você viu o leopardo? Daniel 7, meus irmãos. Daniel 7. O capítulo de Daniel 7 devia ser lido de vez em quando por nós. Tá? Primeiro ele viu um leão, depois ele viu um urso, depois ele viu um leopardo. Tá? E vamos ver cada um desses que representa. Daniel diz que o leão representava a Babilônia, o urso representava os médios e os persas que conquistaram a Babilônia no ano 539 e duraram até o ano 331, quando foi substituído pelo leopardo, que é a Grécia. O leopardo tinha 4 asas e também tinha 4 cabeças. Tá? As asas representavam a velocidade, que o primeiro rei da Grécia, que representava ali em 331 antes de Cristo, tá? E depois as 4 cabeças representavam os 4 generais de Alexandre, tá? Que conquistou a Grécia em 331, tá? E então foi dominando o mundo até 168 antes de Cristo. Tá? Babilônia, então, 605 a 539, o leão, o urso 539 a 331, e Grécia, no ano 331 a 168, quando vai entrar o grande animal com 10 chifres e 7 cabeças, que é Roma imperial. Tá? Vai entrar no ano 168 a.C. Guardar as datas, 605 a 538, ó, a história vinha para baixo, não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso, não esqueçam desse detalhe, senão você se confunde, tá? A história vinha para baixo, é 4321, tá? Então, Babilônia de 605 a 538, tá? Os médios e os pés de 538 a 539, né, a 331, a Grécia de 331 a 168, e agora nós vamos ir para o grande Império Romano, que agora vai dominar o mundo de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ou seja, no período que Jesus veio à Terra, ele foi morto pelo Império Romano, você sabe disso? Só o Império Romano podia matar crucificado. Se os judeus fossem matar Jesus, eles matariam apedrejado. Eles não podiam matar crucificado. Mas Jesus seria crucificado, numa cruz, ser levantado na cruz. Então ele teria que ser morto pelo Império Romano. Tá? E então, aí, meus irmãos, dominou o mundo, matou os apóstolos, mataram os apóstolos, todos eles, inclusive quiseram matar o autor do Apocalipse, que era o João, não conseguiram, lançar dentro do caldeirão de óleo quente, depois jogar na ilha de Patmos, onde teve a visão do Apocalipse, tá bom? Mas mataram a igreja de Esmirna todinha, Nero matou Paulo, matou Pedro, crucificado, Paulo decapitado, e os outros discípulos, todo o Império Romano. É que comandava o mundo naqueles dias. Tá? Então, lembre das datas, de novo, 605 a 539, 539 a 331, 331 a 168, 168 já agora 476 depois de Cristo, já da nossa era, a era cristã. Tá? E então, Roma aqui, esse poder que está se levantando agora contra Deus, ele tem um pouco de Babilônia, ele tem um pouco dos médios e dos persas, e ele tem um pouco da Grécia. Vamos ver o que a Grécia, que Babilônia, que Medo-Persa e Grécia tinha? Vamos ver? Irmão, o que Babilônia tinha? Tanto é que na Bíblia, no Apocalipse, a Bíblia fala 6 vezes sobre a palavra Babilônia, não referindo-se mais à Babilônia de Nabucodonosor, que Daniel se referiu aqui. Tá? Se refere agora a Babilônia, porque Babilônia é confusão, vem de Babel, confusão. Babilônia sempre foi confusa. Babilônia tinha deuses, irmãos, para todos os lados. Todas as esquinas de Babilônia tinha deuses. Pois Roma traria todos aqueles deuses para o seu império, ou seja, para o seu poder. O seu poder seria o braço direito. Olha só, irmão, Satanás se preparou para esse momento. Satanás não é bobo, não, irmão. Ele se preparou, ou seja, esse poder que seria o braço direito dele, seria o braço direito dele, ele preparou esse poder bem preparado.
Tinha um pouco de Babilônia, dos deuses da Babilônia, tá? O 666 veio de Babilônia. O Deus menor em Babilônia recebia o número 6 e o Deus maior o número 60, e todos os deuses aclamados juntos, que foi o caso da estátua do capítulo 13, que eles aclamaram os deuses todos juntos, representavam o número 666. Está lá agora no capítulo 13, que vai ser o último versículo que nós vamos ler, é o verso 18, mas aí isso vai ser na quinta-feira, portanto você não pode perder, tá? Aqui nós estamos falando apenas do primeiro poder, tá? Mas, irmão, eles teriam também um pouco de Medo-Persa, de Dario e Ciro, que conquistaram Babilônia. O que o urso tem? Olha só, o que o urso tem de importante. Vocês já viram um urso pescando em cima das pedras, mesmo sendo pedras cheias de limos lá dentro do rio? E vocês já notaram que o urso ele pega os maiores peixes e não resvala? Vocês já notaram? Porque a pata dele é segura, vocês já notaram? Ele pisa e não cai, ele não resvala de jeito nenhum. Pois é, Roma teria um pouco desta força dos médios e dos persas, e ele demonstraria isso, irmãos, quando ele tomasse o poder, quando ele ganhasse o trono, ele ia tomar isso e ia fazer com que o povo adorasse ele à força. Ou seja, os ditames da consciência não ligaria mais. Você já leram o livro do Imaginário, a Santa Inquisição? Sim, você pode ver lá, irmãos, que eles matavam homens, mulheres e crianças sem a menor piedade. Tá? Era a força de Roma. Ninguém ousava questionar. O rei da Boêmia, quando quis defender o Rus, defender o Jerônimo, sério, esses dois foram colocados no meu palácio e sou eu que determino. Você não. Quem determina é a igreja. A igreja é que manda, a igreja é que determina. Eles têm o poder, eles têm a força do urso, a força dos médios e dos persas. Perceberam? Agora vamos para a Grécia. A Grécia não precisa falar muita coisa, né? A Grécia não precisa falar muita coisa. Vamos só complementar o irmão Ramon, prazer você estar conosco. Estamos falando já do Apocalipse, no comecinho do Apocalipse, capítulo 13, tá? Certamente você vai nos escutar aí e vai nos ajudar. Né? Vamos estar disponíveis. Boa noite para todos aí. Que Deus te abençoe. Tá? Muito bem. Queridos, então olha só. Estamos aqui no versículo 2 do capítulo 13. Estamos falando então do urso, né? O urso com a força, né? O papado teve força. Quando ele tomasse o poder, ele teria força. Força, irmão, do urso, dos médios e dos persas. Mas agora ele teria também a sagacidade da Grécia. Meu, os filósofos, a filosofia grega. Você sabia que quando eles tomaram o poder em 168 a.C., você sabia que eles conseguiram conquistar a igreja em Jerusalém? 168 a.C. Eles destruíram o templo de Zorobabel para eles construir o famoso templo de Herodes, que Jesus passaria por dentro dele. Jesus curaria dentro dele e expulsaria os cambistas de lá. Entendeu? O grande chamado templo de Herodes. Por que de Herodes? Porque quem dominava o mundo eram os romanos. Os judeus queriam até mesmo, pensavam que Jesus vinha para tirar o domínio de Roma sobre eles. Não é isso? Muito bem. Pois é, a Grécia, irmãos, eles conseguiram de tal forma influenciar o mundo naquela época, Platão, Sócrates e Aristóteles, eles conseguiram influenciar de tal forma o mundo, irmãos, influenciar de tal forma que eles ganharam a simpatia da igreja em Jerusalém. E os candidatos ao ministério em Jerusalém, ao ministério do santuário, ao ministério de Jesus, ao ministério do Messias, ao ministério para ver o Messias, para poder agora receber o Messias e pregar ele, receber ele. Estava terminando os 490 anos de Daniel capítulo 8. Estava terminando. Tá? E Jesus iria aparecer. Quando ele vem para fazer o seu ministério, quando ele nasce, irmão, quando ele nasce, para você ter uma ideia, tá? O César Augusto já dominava o mundo, o imperador, né? César Augusto ele já tinha decretado o recenseamento, onde José e Maria foram para sua terra para poder se arrumar os seus documentos. Foi uma ordem de César Augusto. E lá Jesus nasceu.
Jesus nascendo, o prefeito de Jerusalém, que era o próprio Herodes, já saiu a perseguir ele. Já fez a proposta para os reis magos, inclusive, quando viesse da adoração a ele, porque passaram e falaram com ele primeiro para perguntar onde nasceria o rei, achavam que todo mundo estava interessado no nascimento do rei, no nascimento do rei que viria, o rei que foi anunciado por Balaão, inclusive, foi anunciado por Isaías, foi anunciado por Miqueias, foi anunciado por Oséias. Os grandes profetas de Deus, eles leram isso na profecia, embora não fossem judeus, mas leram a Bíblia, leram o rolo dos profetas e puderam contemplar que o Messias, ou seja, que a estrela que Balaão falou, que iria guiar guiar os pastores, eles então foram compungidos eles foram, então, insistindo pelo Espírito Santo a compreender esta profecia e pegaram o livro na mão e saíram a viajar. E chegaram em Jerusalém. Tinha ninguém, irmão. Ninguém estava interessado. Mas por que não estava interessado, irmão? Por causa desses filósofos gregos. A Grécia influenciou tanto a igreja em Jerusalém que a igreja perdeu a sua identidade. Eu quero, lamentavelmente, quando eu começo a falar nesse assunto, eu me emociono. Eu quero dizer para vocês que, infelizmente, nós vamos passar pelo mesmo problema. Agora, quando nós estivermos aqui já no poder, eu estou só mostrando para vocês como é que o dragão deu essa autoridade ao poder que agora seria mais eficaz, ao poder que agora Satanás realmente, nós diria assim, nós seres humanos diríamos assim, é de tirar o chapéu para Satanás. É para tirar o chapéu, porque agora ele vai levantar um poder que é muito mais poderoso que César Augusto, é muito mais poderoso que Diocleciano, Domiciano, Galério, é mais poderoso do que Nero, que matou Pedro e Paulo, decapitado e crucificado de cabeça para baixo, que mataram milhares da igreja de Esmirna, só em 10 anos mataram 68 mil cristãos, segundo conta a história. Tá? E eles dominavam a igreja nos dias de Cristo, não deixaram Cristo ser aceito. Jesus foi um pária da sociedade. Jesus, na sociedade de Jerusalém, ele foi como um pária, ele foi inimigo deles. Tá? Jesus teve que tirar um remanescente, pregar as pessoas, porque a igreja em Jerusalém estava toda corrompida. Os líderes corromperam a igreja. Por quê? Porque os jovens candidatos ao ministério em Jerusalém, ao ministério do Messias em Jerusalém, para o Messias chegar e poder ser dito, como João Batista disse da barranca do rio, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, irmão, estes três filósofos gregos aqui, por isso que você vê, tinha coisa da Grécia, do leopardo, tinha coisa do leão, que é Babilônia, e tinha também característica dos médios e dos persas, que é o urso, tá? E agora, irmão, o dragão é o dragão é o animal, lá de Daniel capítulo 7, que foi visto lá, 7 cabeças e 10 chifres, aquele animal representava o reino, o Império Romano, agora ele vai dar, diz aqui, deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono, e o que mais? Grande, irmão, grande autoridade. Grande autoridade. Então, o papado, que agora vai receber o poder, não é nada mais, nada menos, é o chifre pequeno, irmão. Aquele chifre pequeno de olho, aquele chifre pequeno de boca, que falava arrogância e blasfêmia. Aquele chifre, irmão, ia receber autoridade. Ia receber muita autoridade, grande autoridade. E agora, o que eles fizeram com essa grande autoridade, irmãos? Aí vamos dar uma repensada dos nossos queridos irmãos e vamos dar uma repensada agora, queridos irmãos, nesse trabalho que esse poder fez. Eles foram organizados em 317 depois de Cristo. Estava quase terminando o Império Romano, 476 terminou. De 476 a 538, dá em torno assim, de uns 40 e poucos anos a 60 e poucos anos, tá? Para você ter uma ideia, nesse período aí, o Império Romano organizou o papado. E tinha três reinos que não concordavam com o papado. Eram Éraos, Vândalos e Ostrogodos.
no sul da Espanha, da Itália, esses poderes não concordavam com a subida do papado ao poder. Então eles foram eliminados, foram os 3 chifres que foram eliminados por o chifre pequeno subir, tá? O chifre pequeno subir. E este chifre, irmão, ele recuperaria, então, o número desses reinos, desses 10 reinos, depois vocês vão ver isso, já no capítulo 12, ele vai recuperar novamente, tá? Colocando poderes que depois surgiriam para que ele recuperasse de novo as 10 supernações, que até ali era a Europa, né? E depois as tribos bárbaros que eram os Vanda e os Togoto foram arrancados, mas depois teria outros para entrar no lugar deles para dar 10 igual, para ser liderado agora por Roma, e nós vamos ver isso lá no capítulo 17. Mas se você quer compreender o capítulo 17, você precisa compreender o capítulo 13, tá? Capítulo 13 é essencial. Se você não compreender, você não compreende o capítulo 17. Por isso que a igreja adventista ainda está se batendo. Está se batendo na igreja, em Apocalipse 17. Por isso que a igreja não está se achando ali, irmão. Tá? A igreja está ainda com teimosia a respeito daqueles poderes ali. Está bem claro. Não estou dizendo que é mais mistério, não é mais mistério. O anjo explicou o mistério. Tá? Agora não é mais mistério. Agora já foi desvendado. Porém, a igreja ainda não. A igreja não é que ela não sabe. Ela sabe que é, mas ela quer confundir, está confundindo ainda, trazendo nós de volta para a Medo-Pérsia, Grécia, trazendo nós de volta para a Babilônia, né? E isso tudo já passou, tá? Agora aqui é Roma. Roma, capítulo 17 é Roma e Roma só. Mas se você quer compreender o capítulo 17, que nós vamos estudar daqui uns dias, você precisa compreender o capítulo 13, tá? Muito bem, irmãos. Então, esse braço direito, o que eles fariam? O que eles fariam? Receberam grande autoridade, grande poder, tá? E eles fariam o que agora? Eles fariam o quê? Vamos voltar na palavra de Deus para os dias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele estava pregando, e eu vou citar os versos só também, tá bem? Eu vou citar para você. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando, ele dizia assim, ó, eu sei que depois da minha partida se levantarão entre vós lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos surgirão pessoas falando coisas pervertidas para atrair o rebanho após si. Ele diz também na sua carta, na sua segunda carta ao povo de Tessalônica, ele explica dizendo assim, ó, isto não acontecerá. O povo de Tessalônica estava ouvindo Paulo pregar, e Paulo estava na primeira carta, e ele dizendo assim, ó, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o povo de Tessalônica estava todo ele empolgado e achando mesmo que Jesus viria nos seus dias. Mas quando abre a segunda carta e Paulo manda para eles a segunda carta, eles leem assim, ó, isto não acontecerá, ou seja, a volta de Jesus não virá, o fim de todas as coisas não aparecer, não virá, sem primeiro que venha o homem do pecado, seja manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, qual se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de adoração, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Estou lendo a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Versículo 1 em diante. Ali, meus queridos, então, este poder era segundo o versículo ali seguinte, diz assim que era, esse poder é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Este poder trabalharia, irmãos. E eu quero aqui mostrar para vocês já o que ocorreu no tempo de Constantino. Constantino, então, passou o poder, o cetro, né? Constantino não seria o que passaria o cetro, mas Justiniano, em 538, entregou o seu poder e grande autoridade, diz aqui o verso 2, ó, a Roma dos papas. Agora, irmão, era Roma papal. Agora era um poder diferente. Por que Daniel falou que era um poder diferente? Porque ele cuidaria da religião e da política. Ou seja, porque ele cuidaria da consciência das pessoas. E também ele subiria ao céu. Quando eu digo subiria ao céu, irmão, ele iria mexer com as coisas de Deus. Ele iria mexer com a doutrina da palavra de Deus. Ele iria atacar a doutrina verdadeira. Ele ia atacar os mandamentos de Deus. Aquele ódio de Satanás no céu.
E aquele ódio de Satanás que o verso 12 terminou com a guerra ao remanescente. E agora vocês estão vendo aqui a guerra. Ele juntando esses dois poderes. Primeiro nós estamos falando agora, o papado. Esse é o poder mais eficaz. Ele juntando ele para a grande força para batalhar contra a lei de Deus. Queridos, a lei de Deus vai ser invalidada na terra daqui mais uns dias. Daqui mais uns dias vocês vão ver a lei de Deus sendo invalidada no meio do cristianismo. Tá? O cristianismo dizendo que não é necessário mais a lei de Deus. Trocando o sábado, e sabe o que fazendo? Criando o sábado espúrio. Vocês viram o que o Leão 14 falou a semana passada? Aliás, no começo dessa semana, já ontem, eu vi ele falando, ele usando as expressões assim, sábado, sábado e sábado. E as pessoas todas, os adventistas, alguns ainda, eu acho que no bom sentido, mas alguns ainda desavisadamente, não compreendendo a coisa, né? Oh, Papa, que coisa boa, o Papa está pregando sobre o sábado. O Papa não está pregando sobre o sábado verdadeiro, irmão. O Papa está pregando sobre o sábado espúrio, porque o sábado quer dizer descanso, e por isso eles vão trocar o calendário, para que o domingo caia no sábado. É o sábado, eles estão falando no sábado espúrio. A senhora White fala no sábado espúrio, porque isso é o que está pregando, que está falando o Leão 14, diversas vezes ele está falando isso. Ele estava quieto, agora já está falando. Por quê, irmão? Porque nos Estados Unidos está sendo feito leis. Já, entendeu? A filha do Trump já não é mais adventista, agora, já faz parte do judaísmo. Já faz parte do judaísmo. Por quê? Porque estão sabendo o que virá daqui mais uns dias. Tá? Ben Carson é nosso irmão adventista, está no governo americano. É nosso irmão adventista. E diz, irmão, chega a dizer que tem um pastor adventista envolvido nisso. Tá? Envolvido em trazer o sábado espúrio para a humanidade. Ganoni Diop está pregando sobre isso. Everson, pois não, eu estou trazendo aqui algumas informações que esse poder está trazendo para os nossos dias, mas eu vou falar também do passado, tá bom? Pois não, irmão Everson. Portal, é muito importante a gente entender uma coisa do Apocalipse 13 ali, é que se nós notar bem, prestar bem atenção na leitura, a gente está olhando para o lado errado. Eu vou explicar para vocês como assim. A gente está com os nossos olhos para a Europa, olhando para o Papa e para a sua ascensão, né? Mas se a gente segue ali Apocalipse 13, Portal, os nossos olhos devem, na verdade, estar voltados para a América e não para a Europa. Eu só abrir um parênteses para dizer só o seguinte, Everson, ó, vamos estudar isso quinta-feira. Vamos estudar isso quinta-feira. Eu estou só mencionando aqui, é verdade, tu tem inteira razão. Hoje nós temos que se preocupar, porque o Leão 14 está até tranquilo, está até quieto. Por quê? Porque está sendo trabalhado pela segunda besta, que nós vamos estudar na quinta-feira, tá bom? Pode falar, Everson. Mas só concluindo, irmãos, se vocês prestarem atenção, Apocalipse 13 está dizendo que o falso profeta vai erguer uma imagem à besta, e ele vai dar, e aí essa besta vai receber fôlego e vai fazer então as leis, fazer com que se cumpram as leis, e aquele que não cumprir as leis vai ter poder até mesmo para matar. Então, o falso profeta é os Estados Unidos da América, ou melhor, o protestantismo da América. Não perca. E a imagem da besta é essa união que está acontecendo agora, que já é a junção do civil com o religioso, do político. Eu quero te convidar, Everson, não perca na quinta-feira, nós vamos voltar a falar do Apocalipse, embora nós não tenhamos falado do Apocalipse, mas nós vamos falar, como eu falei no começo, para a gente não separar os dois poderes muito um do outro, para falar só domingo agora, então nós vamos falar na sexta, e quem sabe até na quinta e na sexta, porque esses poderes são tão importantes, essa parte central do Apocalipse. Então eu quero dizer assim, para vocês, não percam lá, porque vocês vão ver esse poder. O Everson falou agora que só está faltando isso, irmão. Só está faltando esse fôlego de vida ao protestantismo. Mas nós vamos falar disso na quinta-feira, tá? Aí tu vem ali, Everson, para nos ajudar também, tá? Mas tu pode falar aqui, porque agora tu vai te identificar aqui, ó. Não esqueçam que este poder aqui é o principal. A outra besta só virá para glorificar essa.
para levantar é essa que nós estamos vendo agora, por isso ela é a mais importante. Ele é o braço direito. O Everson está dizendo que o movimento que nós temos que olhar agora, que os adventistas deviam estar olhando, é o que está acontecendo agora no protestantismo. Está corretíssimo. Mas o protestantismo não vai receber, aqui, diz a segunda besta, o objetivo deles é levantar a adoração da primeira besta. Da primeira besta. Tá? E aqui vai acontecer o seguinte, irmãos, ó. Aí, meus irmãos, vamos ver nesses versos o que eles fizeram, então, irmão. Fizeram ganhar a igreja em Jerusalém e depois levantaram o papado por volta de 538. Quando eles levantaram, eles tiveram quantos anos mesmo para agir? Eles agiram por longos tempos, irmão, que Daniel falou de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse fala de 1260 anos, mas também fala de 1260 dias, porque já faz referência que 1260 dias já está falando em termos bem comum para expressar o que vai ocorrer agora a partir do verso 3. Verso 3, continua lendo com agora, tem até o verso 10, hein? Tem até o verso 10, tá? Vamos lá, verso 3, vamos lá. Vamos ver o que ocorreu aqui. Vi também vi, João diz, uma de suas cabeças. Aliás, eu quero voltar, por favor, irmãos, eu quero voltar um pouquinho atrás aqui, que então diz aqui, ó, que eles receberam a sagacidade do leão, eles receberam a força do urso, e eles receberam, então, a filosofia da Grécia do leopardo. Tá tudo sobre Roma. Roma foi preparado. Roma papal foi o poder que Satanás preparou, e por isso ele vai clamar aqui agora. Quer ver? Ele vai clamar lá pelo verso 4 e vai dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Quem poderá lutar contra ela? Meus irmãos, parece que vai esmagar o povinho de Deus, não é verdade? Vai esmagar os filhos de Deus, mas não vai não. O remanescente vai ganhar deles. O remanescente vai vencer esse poder. O remanescente, não esqueça disso. O remanescente da mulher. É a mulher, é a mulher. Porque a igreja de Deus é a mulher pura, né? É a mulher pura, representada no remanescente agora. E vamos lá. Aí, meus irmãos, o que ela fez? Verso 3. Vi também uma de suas cabeças como ferida de morte. Muito bem. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Vamos falar primeiro dessa ferida de morte. Irmãos, eles agiram, então, durante 1260 anos. Mudaram a lei de Deus, tiraram o segundo mandamento, trocaram o sábado para o domingo, mudaram o 10º mandamento e tornaram em 2 para poder dar 10 igual, para poder enganar. Então, eles fizeram isso durante toda essa Idade Média, de 538 a 1798, eles abriram o baú da tradição, eliminaram a palavra de Deus, queimaram milhares de Bíblias e queimaram os estudantes da Bíblia também, queimaram muitos, homens, mulheres e crianças. Para você ter uma ideia, jovens e crianças de 12 anos dos valdenses saíam para, então, ir até a cidade para comprar algum mantimento para comer nas montanhas. Quando as suas mães o abraçavam, elas diziam assim: até amanhã da ressurreição. Elas não sabiam se os seus filhos voltariam, porque o papado dominava em todos os lugares. Na Boêmia, para você ter uma ideia, hoje capital da Tchecoslováquia, era Boêmia, na época de João Rus e Jerônimo. Eles mataram ali milhares de pessoas, mataram muita gente ali naquele continente, no continente europeu, irmão, foi uma perseguição terrível. Alemanha, França, Itália, Hungria, Tchecoslováquia, que hoje, né, era naquele tempo a Boêmia. Enfim, irmãos, todos os cantinhos da Europa, eles tomaram o poder. E eles coroavam reis, irmãos. Os reis faziam a sua vontade. Este poder, irmão, era o braço direito de Satanás. Eu não estou exaltando este poder, irmão, eu estou falando do que o poder fez na Idade Média. Nesses 1260 anos, foram longos 1260 anos, irmão, e foi morto. Para você ter uma ideia, assim, irmão, chega-se dizer que foram mortos mais de 92
milhões de filhos de Deus, tá? E eu quero dizer mais, eles tinham 143 instrumentos de tortura, tá? Alguns instrumentos, para você ter uma ideia, eram instrumentos terríveis, irmãos. Instrumentos terríveis. Eles colocavam a pessoa nua para assar em cima de uma grelha. Eles amarravam a pessoa nua numa cadeira de bronze incandescente. Incandescente. Eu estou vendo aqui agora as fotos, irmãos, as imagens. Eu me arrepio todo de ver. Tá? Por exemplo, aquela mulher que foi, me diz aí o nome dela, eu esqueci agora o nome dela aí, da Idade Média, foram mortos 7 filhos na frente dela. Depois já foi jogada, colocada em cima de tábuas, de planchas de madeira, para cavalos chucros arrastarem em alta velocidade, tá? E ela ser toda quebrada, e mesmo assim não morrer. Depois eles deceparam a cabeça dela. Meus queridos irmãos, tudo isso aconteceu na Idade Média. Esse poder, além de mudar os mandamentos de Deus, irmãos, obrigava as pessoas a fazer aquilo que eles tinham criado. Pois este poder, irmão, olha só o que você descobre aqui agora, irmão. Este poder, eles recebem uma ferida de morte. Mas quando, irmão? Em 1798. Porque em 1798 vai começar a igreja de Filadélfia. A penúltima igreja do Apocalipse, vai começar o penúltimo período, tá? O penúltimo período, e nesse penúltimo período, 46 anos, tá? Até 1844, tá? Na igreja de Laodiceia, 46 anos, irmãos, Deus precisava anunciar o grande juízo investigativo ao mundo. Deus precisava. Por que o juízo foi feito, irmão? Olha Daniel capítulo 7, verso 25. Leia comigo. Você sabe decora, eu sei que você sabe decora. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí você lê o verso 26 para você ver. Depois disso, virá o juízo. Ali, irmão, depois disso, o verso 26. Não diz o tempo que virá. Daniel não precisou no capítulo 7 o tempo, só no capítulo 8. O tempo que o juízo viria. Mas ele disse, algum tempo depois, o juízo viria. 46 anos depois, o juízo veio. Para quê, irmão? Para julgar as ações do chifre pequeno. Para mostrar quem está por trás do chifre pequeno. O chifre que tem olho, o chifre que tem boca, que é essa besta aqui que eu estou lendo para vocês, que surgiu do mar. Quando ela surge do mar, ela surge aclamada por multidões, porque mar em profecia significa povos, nações, línguas e reis. Ela nasce aclamada por multidões na Europa. Ela nasce no meio dos 10 reis, ou seja, no meio dos países da Europa. Ele nasceu em Roma. E é um país hoje, país menor do mundo, mas que tem mais poder. E ela recuperaria toda a religião falsa de Babilônia, o poder e a força dos médios e dos persas, e recuperaria também a sagacidade, né, e a filosofia da Grécia. Meus irmãos, que coisa esse poder aqui, mas ele nós vamos ter uma surpresa agora, irmãos. Eu já vou avisar vocês, porque o Everson falou na segunda besta, tá? O Everson falou, e eu vou dizer para vocês agora que diz aqui, ó, esse poder foi ferido de morte. Quando Deus disse que eles iriam, Deus é que deu a ferida de morte a eles. Para quê? Deus parou Roma. Deus eliminou por um tempo Roma. Deus disse para eles que eles iam parar, tá? E eles pararam. Você sabe que em 1776, tá, surgiu o país dos Estados Unidos da América do Norte. E a terra abriu a sua boca. Olha, a terra dos protestantes abriu a sua boca, ou seja, recebeu a mulher, recebeu a igreja de Deus. A igreja de Deus, agora perseguida na Europa, os cristãos fugiram para o novo mundo, para receber então a liberdade. Liberdade, irmão. Eu e vocês que estamos aqui nesta live, nesta noite, irmão Everson, irmão Ramon, irmão Rodrigues, os irmãos que estão comigo e as irmãs, eu e vocês ainda não sabemos o que é isso, porque nós ainda não estamos sendo perseguidos, porque a perseguição não existe em nossos dias, tá?
Você pode dizer assim, eu já fui perseguido, mas ideologicamente. Você foi questionado, você foi, vamos dizer assim, ridicularizado. Mas você ainda não foi pego para ir diante de tribunais e poder defender ali a verdade, como João Hus foi, Jerônimo foi, tá? Grandes homens, ou seja, homens consagrados do passado, reformadores, comparecer diante de tribunais, comparecer diante de reis, para dar a razão de sua fé, para dizer, né, como o escocês lá, o Knox, né, na Escócia, lembram? Quando ele disse para a rainha, eu tenho toda a Escócia para me preocupar, para salvar. E ela também perseguiu aquele homem, meu irmão. Tá? Mas eles continuaram, irmão. Eles não tiveram medo. Eles enfrentaram. Sabe para que isso? Para deixar um legado para você e para mim, que estamos prestes a chegar agora nesta parte do capítulo 3, do versículo 3 do capítulo 13, que diz assim: mas a sua ferida mortal foi curada. Deus está te avisando, irmão. E é aqui que os adventistas do sétimo dia, na minha opinião, irmãos, tá, estão falhando. É aqui que os adventistas estão falhando. Tá? Esta volta da ferida, quando a ferida for curada, tá? Ele está voltando com tanta sagacidade da Grécia antiga. Eles aprenderam com a Grécia. Tá? Estão voltando com tanta filosofia para os nossos dias, que as pessoas deixaram de dar atenção à palavra de Deus. E sabe o que o Ganoni Diop está pregando aí? Sabe o que o Ganoni Diop está pregando? Eu tenho aqui no meu computador, eu posso mostrar para vocês. Que o Ganoni Diop está pregando. Dizendo assim, Roma mudou. Roma agora não é mais como era no passado. Sabe por quê? Por causa de Apocalipse 17, que nós vamos estudar daqui uns dias. E ele diz que essas mensagens aqui não pode mais falar. Por isso que eles diminuíram o grande conflito e tiraram aquelas palavras que se dirigiam ao papado. E sabe o que um pastor lá de Milão, na Itália, escreveu para o Papa outro dia, pedindo perdão para o Papa pelo livro Grande Conflito. Pedindo perdão. Pastor da Igreja Adventista. Pedindo perdão para o Papa por causa do livro Grande Conflito. É assim que está acontecendo. Então, eu estou só mencionando acontecimentos aqui, viu, irmãos? E eu quero dizer para vocês aqui que esse poder vai voltar. Ele vai voltar não com tanto tempo mais, viu? Daqueles 1260 anos, agora é 1260 dias, mas eles vão voltar com mais força, tá? A ferida já foi curada, tá? A ferida já foi curada e vai ser agora consolidado quando começar o decreto dominical. Tá? Mas isso nós vamos estudar no capítulo 12. Não quero adiantar muita coisa para vocês aqui. Eu quero apenas dizer para você, meu irmão, que esse poder, Deus disse que vai voltar. E é aqui que eu acho que a igreja está falhando. É aqui que a igreja falhou. A igreja não advertiu os seus membros, não está advertindo os seus membros, e os seus membros vão cair na mão deste poder sagaz, deste poder astuto, enganador, eles vão cair sem estar preparados. E hoje muitos adventistas não sabem o que estão falando de Apocalipse capítulo 13. Não sabem. Não estão trazendo todas as lições que merece ser trazida esse capítulo. E eu quero dizer para vocês aqui, no nosso grupo aqui, vamos estudar, irmão. Quando vocês puderem, estudem sobre este capítulo aqui, porque o poder está voltando. O poder está quase voltando. Ou seja, o poder já retornou, né? Mas agora ele vai retornar de novo para tomar as consciências. Ou seja, para não deixar você mais ser livre. Você não vai ter liberdade mais. E nós não sabemos muito acerca disso. Porque hoje estamos de portas abertas, temos tudo à nossa disposição, podemos chegar, as pessoas apenas vão, quem sabe, chamar nós de ridículo, mas ainda não tem poder de perseguir. Mas daqui a um tempo, o povo terá poder de perseguir o povo de Deus, o remanescente de Deus. E aí, meu irmão, é neste poder, neste momento que a ferida foi curada, é que então, no versículo 4 diz assim, e adorar o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? É o império, irmão.
É o Império Romano. Ou seja, o dragão é Roma agora, toda ela agora curada. Por quê? Porque quando ela recebeu a ferida de morte, parecia que ela não ia mais se recompor. Quando o Papa Pio VI foi preso, mas quando eu falo do Papa, irmão, estou falando apenas da figura, porque eu estou agora me preocupando com o dragão, com o reino, o império. Esse império duro, irmão, tá? Que Roma usou ali, agora foi totalmente colapsado. Totalmente, agora eles receberam a ferida de morte. Não tinham mais poder. E em 1870 foi tirado até os 29, né, estado que dava o dinheiro para Roma. Foi tirado deles também. E a ferida foi tão cruel, a ferida, irmão, só para você ter uma ideia, que J.N. Andrews, nosso primeiro missionário além mar, J.N. Andrews, em 1860 e poucos, pregava e dizia assim, ó, Roma vai voltar. Eles chamavam ele de burro, chamavam eles de ignorante. Os adventistas que pregavam que Roma iria voltar, baseado em Apocalipse 13, verso 3, que a ferida ia ser curada, chamavam eles de ingênuos, burros. Chamavam eles assim, meus irmãos. Mas eu pergunto para vocês, voltou ou não voltou? Voltou. Voltou porque a profecia diz que ela ia voltar. E a profecia não erra. Tá? Então, irmão, não vamos fazer conjectura, iria voltar, e vai voltar com mais poder. Mas agora o Ganon Diop está aí dizendo, enganando todo mundo aí, os adventistas, enganando os adventistas, né? Enganando os adventistas, dizendo que Roma, agora, na volta de Roma, aí ela mudou. Ela mudou. E sabe quem é que diz que ela mudou? O Papa João 23. Concílio Vaticano II aconteceu em 1965. Tá? Ele baseia lá. E ele diz que Roma mudou. Meu irmão. Por quê? Porque João 23 está dentro das 7 cabeças que restauraram o império. E quando for restaurado o império, eles vão dizer assim, e adoraram o dragão, que deu a besta. Tá vendo? Deu a besta. A sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é que pode lutar contra ela? O império vem aí de novo. Império duro, liderado pelo papado, vem aí de novo agora. E agora com os 10 chifres todos na perseguição. E aí foi dado o poder para eles, irmãos. Por isso aqui, ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir arrogância e blasfêmia. E para continuar, tá vendo? Continuar? Porque eles pararam lá atrás. Em 11 de fevereiro de 1798, eles pararam, receberam o golpe de morte. General Berthier, do exército de Napoleão, da França. A França deu o poder, emprestou seu exército para Roma, perseguir durante toda a Idade Média, e agora a própria França tira o poder. E agora a própria França reconhece o primeiro país do mundo a reconhecer os Estados Unidos como nação. Foi a França. E deu a Estátua da Liberdade na ilha de Manhattan, em Nova York. Alguém pensa que é um símbolo de liberdade? Não, que é um símbolo maçom. A chamada Estátua da Liberdade. Para quê? A terra livre agora dos Estados Unidos. Mas que ela seria livre, falaria como cordeiro, ou seja, pareceria cordeiro, mas falaria como dragão. Voltaria de novo. Está voltando aí, nós vamos ver isso no próximo estudo. Mas eu quero continuar um pouquinho mais aqui. Ou ele dá uma boca para proferir arrogância e blasfêmia. Está vendo a blasfêmia de novo? Vai se colocar no lugar de Deus de novo. Vai de novo, irmão, querer mudar as coisas de Deus. Você viu qual foi o sermão do Papa, o versículo principal? Eu já disse para vocês viram qual é que foi? Daniel, capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia. O Papa usou esse versículo. E as pessoas se animaram, alguns adventistas chegaram a falar para a gente, né? Mas eles estão falando. Irmão, não se engane. Isto é para confundir. Isto é para fazer confusão. Não esquece disso, meu irmão. Os adventistas, só para você ter uma ideia, Satanás ia se vestir de tal forma de piedade que os adventistas não iam saber que era ele. Está escrito isso, meu irmão. Está escrito isso. Não iam saber que era ele. Meu irmão, se cuida aí. Vamos estar preparando isso aí, irmão. Arrogância e blasfêmia. E deu-lhe autoridade para continuar. Continuar porque pararam lá, foram detidos lá por Deus. Agora, novamente, vai ser curada a ferida.
tá? E eles vão continuar, agora por novamente 1260, por 42 meses, 1260 dias. Agora não é dias proféticos, agora é dias literais, tá? Então, simples assim, né? Inclusive, infelizmente, nem isso os adventistas estão ensinando mais para o povo. Essa parte aqui, que é a parte que eles vão atuar agora nos últimos dias, parece que eles vão ter 1260 anos de novo, né? Parece que os adventistas querem que eles tenham 1260 anos de novo. Não, irmãos, agora serão 1260 dias. Assim como Deus, ele alongou o tempo, agora Deus abrevia o tempo. Não é o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22? Ele abreviaria o tempo. O verso 21 e 22 está no contexto de quê? Da abominação desoladora. Quando a abominação desoladora tomar o mundo, então Deus vai abreviar o tempo. E aí o tempo também será abreviado em termos de horas mais, porque nós vamos ver grandes terremotos e que a terra toda vai ser removida do seu lugar, tá? O eixo da terra de novo vai receber graus de adiantamento e os dias vão passar ainda muito mais rápido. Serão dias difíceis, irmão. Por isso que nós temos que nos preparar, temos que preparar a nossa pessoa. Temos que ser amigo de Jesus Cristo agora, porque os amigos de Cristo que estiverem com o Cordeiro vão vencer, tá? E aí, meu irmão, eles vão continuar durante 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, ou seja, o tabernáculo, o santuário de Deus será blasfemado de novo, tá? A intercessão de Cristo é jogada abaixo de novo, tá? Como foi no passado, e dos que habitam no céu, tá vendo? Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas, nossa, a besta vai vencer, então? Não, irmão, quando diz vencê-los aqui, tá em 2 pontos aqui, uma vírgula, né? Tá dizendo assim, ó, vencê-los, porque assim, ó, vai ser, alguns vão dar a vida pela verdade. Alguns, como aconteceu no passado, vão de maneira heróica, dar a vida pela verdade do Senhor Deus novamente. Vão ter prazer em morrer em benefício da verdade. Vão se sentir honrados. Vão dizer que não são dignos, como Pedro, não sou digno de ser crucificado, como meu Senhor crucifica de cabeça para baixo. Entendeu? Vão ser assim, alegres, vão estar felizes, como João Rus foi feliz para a fogueira sendo queimado vivo, Jerônimo também. E milhares de pessoas morreram nos instrumentos de tortura. Mas foram cantando, foram alegres, porque o cristão, porque o mártir, ele não morre xingando, irmão. Não, ele morre louvando. É maravilhoso isso. Vai acontecer de novo aqui, ó. Tá? E vencê-los por quê? Porque eles vão ser entregues ali. Lá em Daniel capítulo 11, e o Ramon gosta bastante de Daniel capítulo 11, né, Ramon? Daniel capítulo 11 fala que eles vão ser ajudados por uma pequena ajuda. Uma pequena ajuda, por causa disso, eles vão receber, sim, eles vão receber ajuda, vão estar com Deus aqui, ó, mas eles vão ser entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Agora não é profético, agora é literal, tá? Muito bem, nós temos aqui, vamos ver aqui quem é que está comigo aqui. Pode falar, meu. Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz, tudo bem? Aqui. E estou muito feliz por estar com vocês aqui, acompanhando essa live preciosa. Louvado seja o Senhor. Que maravilha, Portal. Muito bem explanado o capítulo 13, e eu acredito que você vá até o verso 8, pelo menos até o verso 10, né? O verso 10 é uma promessa de que assim como ela pôs em cativeiro, ela será levada em cativeiro, a justa retribuição. Eu queria apenas mencionar 2 pontos que você já mencionou, mas é importante reforçar, tá bom? Primeiro ponto é de Apocalipse capítulo 13, verso 3, quando o texto começa dizendo assim, ó, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Só deixar claro aqui aos irmãos, tanto por razões gramaticais do texto grego, como também por razões proféticas, na ordem do Apocalipse, lógica e cronológica, essa tradução que traduz uma de suas cabeças, ela está muito infeliz. Ela foi mal traduzida para o português, porque o texto grego começa dizendo assim, ó, kai huia ek,
e a preposição ek, que significa vir de dentro, como se a ferida estivesse vindo de dentro, este uma não está se referindo às cabeças. Esta preposição uma, que é ruia, né? Esta preposição não está ligada às cabeças. Essa preposição está ligada à besta. Então veja que interessante, alguns estão utilizando este texto para descredibilizar uma das interpretações que nós vamos estar estudando em Apocalipse 17, como sendo os 7 reis. Vai interferir lá em Apocalipse 17 na compreensão dos 7 reis. Então, por isso eu estou mencionando aqui, mas com certeza nós vamos voltar ao assunto. Mas já estou mencionando aqui duas razões pelas quais nós podemos entender que a ferida não foi dada na cabeça. A ferida foi dada no reino, tá bom? Primeira razão, razão gramatical do texto. Segunda razão, razão cronológica da profecia. Isso nós vamos ver em Apocalipse 17. Por que a razão exegética do texto não nos permite isso? Mesmo no português, porque se você ler e continuar lendo o texto de Apocalipse 13, verso 3, você vai perceber que o texto conclui se dizendo assim: havia uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a quem? Após a besta. Olha que interessante. Se a ferida foi dada apenas na cabeça, e a cabeça fosse o papado, então toda a terra deveria se maravilhar após a cabeça. Concorda? Por uma ordem lógica do texto em português. A terra deveria se maravilhar após a cabeça, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que a terra vai se maravilhar após a besta, ou seja, a ênfase está no reino. A ferida foi dada no reino e a cura seria dada no reino, na besta, porque o animal representa reino. As cabeças sobre o animal são os reis que governam sobre este reino. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, Portal, que eu queria mencionar aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 4 a 8 e o verso 10, nas palavras de Ellen White, tem dupla aplicação. Nós não precisamos ir a Ellen White para recorrer a esta compreensão. Nós podemos estudar Apocalipse 11 em paralelo com Apocalipse 13 e facilmente você já chega a essa compreensão. Especialmente o capítulo 12 que você estudou no último encontro, em que fala de 2 períodos em que a mulher é perseguida. Um é dito em dias e outro é dito em tempos, já se referindo que no passado foi 1260 anos e que haveria um novo período no futuro de 1260 dias. Por isso é 2 períodos, 2 vezes mencionado esse mesmo período, em Apocalipse capítulo 12. Só por isso você já tem uma justificativa, você já tem uma percepção, uma cronologia, uma exegese bíblica para chegar a essa conclusão. Mas eu gostaria de mencionar um texto de Ellen White como referência, que seria importante os irmãos anotarem. Este texto está em Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 971. Observe o que ela diz. A questão do sábado será o tema principal do conflito no qual o mundo todo tomará parte. Aí ela coloca entre colchetes, entre parênteses, Apocalipse 13, verso 4 a 8 e 10. Este capítulo inteiro, com ênfase em Apocalipse 13, 4 a 8 e 10, é uma revelação daquilo que certamente acontecerá no futuro. Eu vou repetir. Este capítulo inteiro é uma revelação daquilo que certamente acontecerá no futuro. E a ênfase dela está em Apocalipse 13, verso 4 a 8 e 10. Tá certo? Então, essa aqui é uma referência muito importante, é uma pérola para os irmãos estarem anotando. Isso está em Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 979. Outro aspecto, a transição que nós estamos vivendo. Alguns irmãos não estão acompanhando, alguns irmãos estão perdidos. Irmãos, a cura da ferida de morte, ela já é realidade. Eu vou repetir. A cura da ferida, nós vamos estudar isso mais profundamente, mas eu vou repetir. A cura da ferida de morte, ela já é realidade. Nós estamos vivendo uma transição do verso 3 para o verso 4. Quando nós formos estudar Apocalipse 17 e o 8º poder, você vai perceber algo extraordinário nessa transição do verso 3 para o verso 4.
O papado está recebendo uma autoridade sobrenatural, que vai colocar o mundo inteiro aos seus pés, mediante a besta que emerge da terra. Isso nós vamos ver mais para frente. Mas isso é muito importante frisar, e por isso eu gostaria de ter tido essa participação. Havia um outro ponto, mas nós podemos deixar mais para frente. Muito obrigado, Portal. Muito bem. Então, foi bom o Dudu falar aqui, porque, irmãos, nós vamos precisar desses versos agora quando nós for estudar Apocalipse 17. Mas olha o que diz o verso 8. Verso 8. Por que ele diz verso 4 a 8 e 10? Porque o 9, o verso 9 é só para avisar quem tem ouvido, ouça para ouvir. Tá? Quem tem ouvido, ouça para ouvir. Então, por isso que diz 4 a 8 e 10. Tá? Então, não esqueçam disso. Tem alguém aqui perguntando por que não inclui o capítulo 9, porque o capítulo 9 só avisa que a gente tem, aquele que tem ouvido, ouça, tá? Para ouvir. Muito bem. Verso 8 diz assim, ó, e adorá-los-ão todos que habitam a terra. Adorá-los-ão o quê, irmão? O poder. O grande poder. O braço direito. Esse poder vem com tudo. Esse poder está se levantando, esse poder está chegando no mundo novamente. Esse poder está muito próximo de tomar o poder novamente nesse mundo. E isso a igreja não foi preparada para recebê-lo. E isso Satanás conseguiu eliminar de dentro das igrejas. Esse estudo de Apocalipse, Satanás conseguiu eliminar de dentro da igreja. A igreja fala de maneira muito fria nesses assuntos. E depois vai falar de maneira fria nas 3 mensagens angélicas, que serão o que Deus vai usar para poder sustar a obra do chifre pequeno, ou seja, do grande poder da grande besta. E aí diz que elas vão adorar todos que habitam na terra. Esses que não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Aí diz o verso 10, termina dizendo, então, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada será necessário que seja morto. Né? Eles já levaram isso, eles já conseguiram isso, né? O general Berthier já aprontou com uma das suas cabeças lá, tirando ele com espada lá dentro, ele já foi ferido também, né? Um dos papas já foi ferido, mas está dizendo aqui que o reino também vai ser, tá? O reino também vai ser. Aqui está a paciência dos santos. Termina então com este versículo, e aí depois do verso 11 é o segundo poder que nós vamos estudar na quinta-feira. Tá bom? O Dudu quer falar de novo? Alguém tinha me chamado aqui? Portal. Não, o irmão Everson gostaria de falar. Portal, eu só quero aproveitar que o Dudu está aqui. Eu tô com o livro em mãos aqui, porque eu tenho o volume 7 de Apocalipse, do comentário bíblico, mas na minha página 979 não tá esse comentário aí, que o Dudu acabou de falar. Não se encontra aqui na página 979. Irmão Everson, não é a série Logos, não é esta série que o irmão tem aí, tá? Este comentário é exclusivamente escrito por Ellen White, é aquele que ela escreveu em 7 volumes também, mas que eu creio que ainda não há tradução em português. O Ramon até pode me ajudar nisso, mas eu creio que ele não foi traduzido ainda para o português, tá? Sim. É o Seventh Day Adventist Bible Commentary, tá? Isso está no volume 7, 979. Outro aspecto importante também de citar, Portal, que eu queria mencionar. Apocalipse 20, verso 4. Para aqueles que advogam a ideia de que não haverá mártires no tempo do fim, que não haverá uma perseguição tão terrível como na Idade Escura, a Idade Média, que a Inquisição ficou para o passado, que o papado não se arvorará como alguém a matar os escolhidos de Deus. Nós temos 2 textos que mostram isso. O primeiro texto é em Daniel, capítulo 11, verso 44, tá certo? Que ele vai sair para destruir e extirpar a muitos, ok? Isso dentro do entendimento que o reino do norte de Daniel 11 é o papado, identificado por Tiago White. E aí você tem também Apocalipse capítulo 20, verso 4. Em Apocalipse 20, verso 4, falam daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Se fossem só essas 2 características, nós poderíamos aplicar unicamente ao passado. Mas ali diz que não era apenas pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. É porque eles não adoraram a besta e não receberam nem a sua imagem, nem o seu nome, nem a sua marca e nem o seu número. Tá certo? E estes foram degolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantiveram.
Então, sim, a Bíblia menciona de maneira direta que haverá mártires no tempo do fim. E diz, Dudu, diz aqui no verso 7, que nós também falamos, né? Que diz que eles vão, os santos serão entregues na sua mão, e eles, diz aqui, ó, permitir fazer guerra aos santos e vencê-los. Vencê-los é isso que tu está falando aí, né? Vencê-los, por quê? Porque eles vão ser, diz aqui, vão ser perseguidos, e alguns vão dar a vida pela verdade. Agora, não esqueça, irmão, que quem der a vida pela verdade vai dar, não é xingando, não é blasfemando, irmão. Não. Quem der a vida pela verdade vai dar cantando, louvores. Não sou digno de morrer como meu Senhor, entendeu? Você pode dizer assim, não sei como é que vai acontecer isso. Quando tiver no momento, Deus não vai colocar esse heroísmo na vida de ninguém, irmão, sem ser o momento certo, tá? Não esqueça disso, você não recebe esse heroísmo agora. Pedro não recebeu isso quando ele estava com Jesus, ele recebeu isso quando ele estava sendo morto. Tá? Quando ele estava sendo com Jesus, estava cheio de medo, tá? Depois ele perdeu o medo. Por quê? Porque na hora que precisar, Deus vai chamar os seus mártires para representá-lo. Irmãos queridos, aqui está o final. Fizemos o esforço, e eu agradeço os irmãos que me ajudaram, o Dudu, o Everson, os outros irmãos que me ajudaram, e que ajudam, né? E que estão aqui, e todos os que ouviram esta profecia. Queridos irmãos, é uma profecia maravilhosa, trazida para os nossos dias, é os 1260 dias, agora, os 42 meses, quase começando, hein? Quase começando, tá? Você precisa se preparar, eu preciso me preparar. O que é preparar? Colocar nossa vida sob o altar divino, tá? Saber que realmente nós estamos no final e nós precisamos estar prontos. Nesse momento, agradeço a todos os ouvintes, todos os irmãos que ouviram, e eu quero pedir que vocês se preparem, porque segunda-feira, aliás, perdão, na quinta-feira, já parte escura do 6º dia da semana, nós voltaremos com a segunda bênção, o segundo poder. E o segundo poder vai fazer algo incrível. Vai fazer algo incrível, tá? Vocês vão ver quando ela não estava de acordo com o primeiro poder aqui, e vocês vão ver quando ela começou a ficar a favor desse poder, e vocês vão ver quando ela começou a trabalhar a favor deste poder, e vocês vão ver como que esse segundo poder vai fazer com esse primeiro poder, vai colocar no topo do mundo para todos adorarem, conforme a estátua lá de Daniel capítulo 3. Salve-se quem puder, quem estiver na mão de Jesus, quem estiver junto com ele, quem estiver buscando ele hoje, vai estar preparado no futuro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar com vocês nesta noite novamente. Vamos orar? Se você puder se ajoelhar novamente, se ajoelhe, nós vamos estar orando novamente aqui. Tá? E eu quero pedir um irmão agora, que eu já orei no começo. Algum irmão quer orar conosco? Uma irmã quer orar conosco? Que tal a Amanda, que entrou conosco hoje? Que tal ela orar conosco? Ela está nos ouvindo, será? Sim. Você pode orar conosco, minha irmã? Pode orar, então. Amém, meus irmãos. Amém. Muito obrigado, então. Obrigado por todos. Obrigado por todos terem participado. Que Deus abençoe cada um. E na quinta-feira nós voltaremos, tá? Nós voltaremos aqui para falar do segundo poder. Mas também teremos o capítulo de João, capítulo
15 para nós dar uma olhadinha nele, tá bom? João capítulo 15, leia lá. Evangelho de João capítulo 15, ok?